dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o pastor Michael, é tão bom, né? Podemos nos reunir. É um favor de Deus. Toda manhã, todo dia do Senhor que estamos aqui, nós temos que lembrar que é favor de Deus, é graça do Senhor estarmos juntos aqui para cultuar o Senhor, para ouvir a sua palavra, para louvarmos, cantarmos ou adorarmos na pessoa de quem Ele é, poderosíssimo, grandiosíssimo, Deus supremo e absoluto sobre todos nós, nas nossas vidas. Ele nos trouxe a vida e Ele nos sustenta. Damos graças ao Senhor por tudo isso. Nessa manhã, a minha intenção é continuar o que nós falamos, né, a respeito de oração no domingo passado e fortalecer um pouco mais a nossa condição de oração, a nossa ida à oração, estimular os irmãos na exortação e na admoestação para que nós nos fortaleçamos nesse meio de graça tão supremo, tão grandioso que Deus nos dá com tanta misericórdia, com tanto amor, com tanto carinho. Bom, então, como já trouxe no domingo passado, tema oração, ele é muito amplo. As escrituras, elas estão cheias, encharcadas e repletas de oração. Mas é engraçado que mesmo estando cheias de oração, repletas de oração, sendo esse um meio de graça para o seu povo, ainda assim nós sempre levantamos a questão, e não é diferente nessa manhã, por que temos tanta dificuldade para orar? Porque é um desafio complexo para nós. E isso foi visto, nós vimos um pouco mais direcionado no domingo passado. Mas o ponto aqui é que todos nós que estamos aqui nessa manhã, ou aqueles que de repente vão ouvir uma gravação dessa mesma pregação, podem ter uma certeza: a resposta para essa pergunta, por que é tão difícil orar, a resposta vai mudar a sua vida. A resposta dessa pergunta vai mudar a sua vida. E não é aqui a resposta que eu der nessa manhã, mas a resposta que vai convencer os nossos corações a mergulharmos na oração. Encorajar aqueles que já conseguem ter a prática de oração como algo consolidado nas suas vidas, sim, que consolide, que fortaleça nessas pregações, nessa exposição, mas que aqueles que não têm, que aqueles que estão na dificuldade, eu creio que isso é grande, muitos de nós, na maioria, sejam fortalecidos e levados para a oração. E mesmo sabendo que essa convicção não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus em nós, ela caminha o caminho natural que Deus construiu para que nós desejássemos a oração e fôssemos a ela. Nós, aqui, cada um, teremos uma resposta tão impactante que não poderemos resistir à oração. Essa convicção que nós precisamos ter e essa que nós também vamos orar, para que possamos orar. Então, sendo assim, irmãos, antes de seguirmos aqui, vamos orar. Vamos orar para brevemente, mas pedindo exatamente isso: convicção, determinação, coragem, para que estejamos mergulhados e vamos abraçar esse meio de graça tão precioso para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós te louvamos, porque Tu és bendito eternamente. O Teu nome, Senhor, está acima de todo nome, e Tu, Senhor, governa com mão gloriosa sobre tudo.
Bendito Deus, verdadeiro Deus, estamos aqui, Senhor. Deus, na condição de necessitados e dependentes de Ti, assim como aqueles que foram alcançados por Ti, querem também Te glorificar, Te adorar, prestar culto. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu auxílio, até mesmo para isso. Pedimos humildemente também aqui o Teu auxílio e ajuda para que os nossos corações sejam inclinados para a oração, seja ela pública ou particular, que possamos ser corajosos para abraçar a oração como um alegre e amoroso dever de encontrar a Ti. Senhor das nossas vidas e nosso maior amor, conduz-nos para Ti, para que Te amamos tanto, Senhor. Te desejamos tanto que busquemos a oração. Assim, eu oro aqui nessa manhã. Oramos juntos. Amém. Irmãos, o que vimos na pregação passada foi que a oração, ela é, de uma forma básica, rudimentar, ela é falar com Deus. Falar com Deus, se comunicar com Deus. E também vimos que a oração é, para nós, uma das atitudes, como falamos aqui, mais complexas da vida do crente. E vimos alguns dos porquês de o ato de orar ser tão complexo, muitas vezes negligenciado e muitas vezes desprezado. Vimos que porque Deus é espírito e é invisível, e nós não podemos tocar, ouvi-lo, vê-lo, talvez isso seja um empecilho para a oração. Também vimos que porque Ele é onisciente e onipotente, Deus, Ele já conhece todas as nossas ações, palavras, conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Isso pode ser um empecilho na oração, porque vimos que nós controlamos a nossa fala, a nossa conversa com o nosso próximo, ao nível que deixamos essa pessoa só sabendo daquilo que queremos. Ele não consegue enxergar o nosso interior. Mas com Deus é diferente. Nós chegamos diante dele como simplesmente abertos. Querendo ou não, ele sabe de tudo. Estamos ali totalmente desprovidos de qualquer possibilidade de frearmos isso. E isso pode constranger-nos, inibir essa falta de controle, porque nós gostamos de estar no controle das situações. Mas o terceiro item que nós vimos, e talvez seja o derradeiro, seja o crucial do porquê temos essa dificuldade, é porque nós somos pecadores. Somos pecadores. E esse ponto fatal na nossa vontade, ele ainda nos afeta, ele nos toca para queremos fugir de Deus, ele nos impele a queremos não estar na presença daquele que perscruta todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Então a oração é tanto, irmãos, um privilégio como um dever. E qualquer dever pode se tornar trabalhoso. A oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, exige trabalho. Os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos muitas vezes, indiferentes para algo tão importante como oração. O novo nascimento desperta, sim, um novo desejo de comunhão com Deus. Mas o pecado resiste ao Espírito. Ele resiste, ele combate, é uma luta. E também, no domingo passado, respondemos a pergunta, por que orar? E para responder essa pergunta, respondemos outra pergunta, por que Jesus orava? E nos deparamos com Jesus
necessitado, desejoso, inclinado, humildemente dependente e quebrantado na oração e para a oração e pela oração. Nós vasculhamos o Evangelho de Lucas e vimos que o Evangelho ele foca muito mais os momentos de oração, principalmente em todos os momentos que Jesus orava. E então vimos nosso Senhor agindo como aquele que depende de oração e que antes dos maiores acontecimentos, os milagres grandiosos que ele praticava ou praticou, ele estava orando. Ele é o nosso exemplo maior. Ele, antes de qualquer coisa, ele estava orando. E essa perspectiva da oração na pessoa de Jesus impactou os discípulos, e nós vimos, culminando em um pedido muito especial do Senhor. E a resposta desse pedido, ela viria não só impactar, trabalhar os corações daqueles discípulos, mas ela atravessaria os tempos, nos encontraria aqui hoje, e impactaria as nossas vidas. Que é a oração do Pai Nosso, por meio do pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. O simples pedido dos discípulos, que podiam ter pedido qualquer outra coisa grandiosa. Podíamos, talvez, naquele tempo, podia ser narrado, talvez, os discípulos andando várias vezes por cima do mar da Galileia. Porque eles poderiam pedir: Senhor, ensina-nos a andar melhor e mais rápido, e, enfim, outras coisas mais supremas, talvez, para o nosso olhar. Mas não, eles pediram para o ensino da oração. E também vimos que nas Escrituras nós temos as palavras, temos os pedidos, temos os exemplos, os modelos de orações que podemos e devemos usar em todo o tempo, tanto quanto em tempos de calamidade e angústia. E por fim, vimos como os decretos de Deus e a oração caminham juntos. Olhamos para a oração de Zacarias, pai de João Batista, onde o anjo diz: Deus ouviu as tuas orações. Diz assim para Zacarias. E qual era a oração? Que lhe desse um filho. Isabel teria uma criança e seria chamada de João. Mas nós sabemos, então, sabemos pelas Escrituras que Isaías já fala do voz que clama no deserto. Então ele já estava definido e profetizado no tempo, mas o Senhor, aprove ao Senhor, na sua economia, colocar a oração na boca de Zacarias, um clamor naquele coração para que os seus decretos viessem à existência. Ele nos coloca junto na sua vontade, na construção daquilo que ele fez no tempo e através do tempo. Ele não nos tira, ele nos coloca. Então, irmãos, olhem a importância da oração. A importância em tudo isso que vimos, eu recobrei aqui, para que todos os irmãos lembrem-se disso. E aqui na pregação de hoje, eu queria ver 3 pontos. O primeiro deles é qual a condição que Deus recebe a nossa oração, ou qual o condicional de Deus para receber a nossa oração, ou ainda que tipo de oração Deus aceita. Pode ser feito de várias formas essa pergunta, mas a resposta tem algumas peculiaridades que são fundamentais. E aqui eu não vou elencar todas, óbvio, mas, em primeiro lugar, a oração que Deus recebe e aceita é aquela que se achega, que busca a face de Deus de todo o coração. De todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com tudo que é como nós devemos nos achegar à oração. E essa é a oração que Deus aceita.
não no seu conteúdo, mas no que há no coração daquele que avança em buscar o Senhor com humildade. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em segundo lugar, a oração que Deus aceita, que Ele recebe, é aquela o qual é feita com um invocar, mas não somente um invocar, é o invoca em verdade. Em verdade, sem nenhuma reserva, abrindo o coração, não tentando esconder inutilmente o coração daquele que conhece todas as coisas. Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor está perto, sim, de todos aqueles que o invocam. É o condicional de Deus, de todo o coração, e de todos aqueles que o invocam em verdade. E em terceiro lugar, ainda, Deus aceita a oração que é feita por aqueles que o temem. O temem. Salmo 145, verso 19. 145, verso 19. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Ele acode à vontade e atende o clamor de quem? E salva quem? Aqueles que o temem. Provérbios corrobora com isso, capítulo 9, verso 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Então, a condição que Deus tem para ouvir uma oração é aquele que a faz de todo o coração, o invoca em verdade e teme ao Senhor. Nessas três condições, nós já temos uma totalidade daquilo que nos faz chegar diante do nosso Deus e saber que vamos ser atendidos. Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Talvez não seja exatamente como nós queremos, e eu vou falar sobre isso. Mas eu quero trazer o quarto ponto, e fundamental para nós, em Cristo Jesus. É que a oração a oração que Deus aceita é aquela que é feita no nome e através do nome de Jesus Cristo. E é engraçado porque muitas vezes nós fazemos uma oração e temos o final da oração como algo parecido com câmbio e desligo. Né? Em nome de Jesus, amém. Né? Câmbio e desligo. Só que quando nós falamos em nome de Jesus Cristo, nós estamos falando em nome, através do nome, pelo nome de Jesus Cristo, para que essa oração chegue até Deus. E ela não chegará se nós realmente não nos colocarmos como aqueles que são seus servos e seus filhos, e aqueles que creem no nome do Filho de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar, e não somente resgatar, não somente dar a sua vida, e esse somente não é como algo pequeno, mas ele veio para nos dar alegria nele, e é nessa alegria e nessa confiança que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Ou seja, o tipo de oração que Deus aceita, basicamente o que vimos aqui, é daquele coração que foi atingido por sua misericórdia. É aquele que foi atingido por sua graça, foi salvo por meio da fé, e isso não vem dele, é dom de Deus, é dado por ele. Não vem de nós para que não se glorie o nosso coração. Então na oração não há arrogância, na oração não há soberba, porque eu e você só vamos à oração porque Ele nos encontrou, e Ele
nos encaminhou graciosamente para o momento da oração. O ímpio não pode orar porque ele não conhece a Deus na sua intimidade, mas todos os que foram alcançados por ele o conhecem e ele se faz conhecido deles. E é nessa confiança que nós vamos à oração, que estamos diante dele. Deus se revela aos seus e eles vêm ao Pai, vêm por amor, eles vêm como necessitados, vêm porque o amam, vêm porque ele os amou. E aqui é a essência da oração. Houve uma transformação e eu e você sabemos disso. Sabemos que não veio de nós, então somos constrangidos por tamanho amor. E vamos à oração. E como vimos na exposição de Romanos, agora nós temos acesso a Deus e com Ele temos paz. Acesso ao Rei, à majestade, à realeza, ao Senhor de todas as coisas. Estamos diante dele. E temos um acesso que outros não tiveram, que não chegou essa graça. Deus nos deu, irmãos, e nós podemos orar. Pedir, falar com Ele. E essas orações são guardadas pelo Senhor. Nós não vamos entrar nesse contexto. Que surpreendente favor recebemos nós. Mas, infelizmente, muitas vezes, invariavelmente, parece que, dependendo desse tempo, das variações dos nossos dias, parecemos como loucos que não têm Deus. Andamos como se tudo fosse resolvido por nós. E se eu e você não conseguimos resolver um problema, tratar uma tarefa, passar por uma dificuldade, fazermos então uma atividade, então nós chamamos Deus para nos dar uma mãozinha. Uma mãozinha. Que arrogância, irmãos. Podemos praticar nesse pensamento. Que necessidade de humilhação tem nosso coração. Que falta de percepção do reino de Deus, para esquecermos que não andamos mais como moradores desse mundo. E temos que sondar o nosso coração. Como temos agido com o nosso Deus? Que todos nós possamos contemplar a verdadeira face daquele que temos por Deus e chamar de Pai aquele que realmente amamos e chamar de Senhor aquele que realmente, ou de quem realmente somos servos. Nos submetendo. Que a oração não seja um acessório em nossas vidas. Não seja um botão de pânico. A minha empresa tinha isso, a gente vê nos filmes, né? Geralmente é para furto. Chega alguém numa loja, né, para assaltar o ladrão e aí tem um botãozinho embaixo do balcão para apertar, né, pedindo ajuda para a central. A oração pode ser banalizada a esse ponto. De na nossa, simplesmente, sempre que nos desesperamos, então, ligamos esse botão. E Deus nos ouvirá, irmãos. Claro, Deus nos ouvirá se nós formos a Ele. Mesmo naquele momento só de angústia, com interesse de coração, temendo o Senhor e realmente nos encontrando com Ele. Outro ponto que eu queria tratar aqui nessa manhã é que a ação não é maior que a oração. Temos que entender como Spurgeon entendia. Ele diz: oração não é algo que nos capacita para as maiores obras. Oração é a maior obra. Dr. Martin Lloyd-Jones disse: suponho que, em última análise, coisa mais difícil que tentamos fazer, porque é a maior coisa que fazemos, é a oração. A obra, estranho isso, né? Não é isso que nós ouvimos, ou quase não ouvimos sobre isso. Quando falamos em oração e muita ação, nem sempre, não quero generalizar, mas geralmente estamos desprezando a oração. Porque se a ação está igualada à oração, está errado.
Se a ação está acima da oração, está errado. A dependência antecede a ação. Quando vamos à ação, já vamos dependentes. E quando vamos à ação dependentes, iremos aceitar tudo que o Pai fizer, seja do nosso jeito ou não. Seja do nosso jeito ou não. Então, é dessa forma que nós precisamos enxergar a oração. Lembre-se, irmãos, de que Cristo, ele teve que orar para buscar e escolher os seus apóstolos. Nós vimos no domingo passado. Mas imaginem se ele chegasse agora se nós lêssemos lá de uma forma diferente. Jesus escolheu todos os seus apóstolos, depois foi a Deus e disse: Pai, abençoa a escolha que eu fiz. Não é contraditório? Isso não parecia arrogante da parte de Jesus? Pois é a mesma coisa conosco. Pai, quem são os teus? Me fala, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu imagino Jesus orando independentemente. Me ajuda, Senhor, escolhe os teus e me mostra quem são os teus. Esses eu vou cuidar. A dependência do filho em relação ao Pai. E é assim que nós devemos tratar. Senhor, me ajuda, Senhor, nessa situação. Eu não consigo, Senhor, eu não sei o que fazer. E é isso que nós vamos ver quando o terceiro ponto e último que eu quero tratar aqui, a oração é dependência com fé. Irmãos, a resposta para a oração pode ser variada. Nós temos pelo menos elencado 4. Deus pode nos responder sim, amém, vai fazer do jeito que eu pedi. Ou não, Deus não vai fazer do jeito que eu quis e ponto final, de forma nenhuma. Ou sim, mas não agora. Ou sim, mas não do seu jeito. Mas em qualquer uma dessas respostas está um coração que ficará em paz, seja qual for a resposta. Como Cristo nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso, nós, quando oramos, entregamos a Ele a vontade. Quando Ele ora no Getsemane, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É entrega do início ao fim, irmãos. É dependência pura. E Ele é Jesus. Para entendermos, talvez, melhor um exemplo, na vida prática. Estamos procurando emprego. E então, sou um cristão, eu vou orar. Oro, peço, Senhor, me ajuda a achar um emprego, Senhor, por favor. E aí, o que seria o normal? E é o normal. Vamos então agora na ação, distribuir os currículos, atualizar o LinkedIn, fazer tudo o que for possível para que nos encontrem. E de repente recebemos uma ligação do RH de uma empresa dizendo assim: olha, eu recebi sua indicação de um colega seu, que nós ligamos para ele, mas ele já estava trabalhando, e ele deu o seu telefone. E aí, na negociação, estou empregado. O que adiantou, irmãos, eu ter enchido lugares de currículo? O que adiantou eu ter atualizado meu LinkedIn? Nessa situação, nada. Mas eu devo não fazer isso? Claro que não, eu tenho que fazer. Se na próxima eu ficar desempregado, currículo e LinkedIn. Eu não sei os meios que Deus vai usar para me socorrer, mas eu sei que Ele vai me socorrer. Por quê? Porque antes da ação, houve oração. Antes da ação, a dependência de Deus. Para que da forma que for, do jeito que vier, o Senhor seja glorificado em tudo que Ele fizer na minha vida. Então, é dessa forma que nós devemos olhar a oração. Como uma necessidade na nossa vida. Porque dependemos, irmãos.
Talvez nós achemos que estamos no controle, mas não estamos no controle. Nós não estamos. Nós não estamos. E essa dependência molda o nosso coração. Molda o nosso coração. Molda o coração daqueles que estão ajoelhados, orando, pedindo e clamando ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Glorificando o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Bendito Deus, me ajuda. Me ajuda. Vamos a Crônicas, capítulo 20, que foi o texto. O pastor Michael leu aqui, um pedaço do texto. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu já trouxe esse capítulo, essa questão do rei Josafá em outro momento atrás. Mas ela é muito forte para nós. Eu quero repetir, de certa forma, com um pouco mais de detalhes. Capítulo 20, verso 1. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja com Josafá, contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Razon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Ele teve medo. E se pôs a buscar um jeito de combater o seu inimigo. É isso que está aí na sua Bíblia? Não. E se pôs a buscar o Senhor. A primeira ação de Josafá, buscar ao Senhor. E apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro a quem? Eles se juntaram para treinar o exército? Não. Mas como assim? Como assim? Não tem que se preparar. Tem que estar preparados. Para a ação, talvez. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Vieram de todos os lugares, mas para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele começa a oração dele, deixando claro quem é aquele a quem ele se dirige. Quem é o Deus a quem ele está levantando a sua oração. Os predicados do Senhor, o que é atribuído a ele como poderosíssimo Senhor e Rei. E ele continua: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Esse aqui é a oração em 1 Reis 8 de Salomão. Ele diz: se isso acontecer, nós clamaremos a ti, olharemos para a tua casa, tua habitação, clamaremos a ti, tu virás, ouvirás e livrarás. Josafá está chamando a promessa de Deus aqui. Senhor, tu disseste isso. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do Monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Aqui ele está explicando para Deus. E a gente acha que não é necessário, né, falar: não, Deus conhece tudo. Ele está deixando claro o detalhe. Senhor, sabe aquela situação lá atrás, onde teu povo estava no deserto, lá em Números, nós vemos essa situação,
e eles não foram, Edom não deixou eles passarem, pegarem água, se abastecerem, tiveram que dar a volta e Deus não deixou eles entrarem em guerra com Edom. Sabe aquela situação? Agora eles vieram aqui se cobrar, pegar o que é deles, o que eles acham que é deles. Ele está detalhando para o Senhor. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Você vai estar invocando o Senhor para vir em auxílio dele. Porque, e agora ele diz, e se coloca como a condição que ele está. Ele diz como ele está, como ele entende-se. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Aqui já acabou. Não há força para resistirmos. Não há. E não sabemos nós o que fazer. Não sabe nem como agir. Não tem o que fazer. Não há força. Ele não sabe o que fazer. Imaginem o rei de Judá dizendo para alguém: eu não sei o que fazer. Mas ele não está dizendo a ninguém, a qualquer pessoa. Ele está falando isso para Deus. Porque ele sabe a quem ele está pedindo socorro. A quem ele está pedindo socorro. Então, e ele termina dizendo a frase derradeira da sua oração: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas, Senhor, esperamos em ti. Os nossos olhos estão olhando para ti e aguardando o teu socorro, Senhor. Nós não estamos buscando em ninguém, na nossa força, na nossa eloquência, na nossa habilidade, em nada. Nenhum outro Deus estamos buscando em ti. Em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais e vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, não tereis que se movimentar. Vocês não precisam fazer nada. Tomai posição e fazer coisa que todo mundo diria para não fazer. Fiquem parados. Fiquem parados, não façam nada e só vejam. Porque a oração antecede a ação, a dependência, ao resultado do que virá à frente. A oração veio com dependência total. Deus abraçou tanto essa oração que ele chega e diz assim, ele fala de uma forma que ele não fala em outro lugar da Escritura. Ele parece que faz assim para o lado e diz: não, deixa que essa é minha. É minha. Eu mesmo vou nessa peleja. Eu mesmo vou brigar ali. Vocês não têm que se mexer. Vocês vão ficar só olhando. Olhando. E foi o que aconteceu. Então, eles louvaram a Deus com toda a sua voz. Verso 19, louvai ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Depois, o verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso aqui, Deus não pediu que eles fizessem isso. Eles tomaram conselho e fizeram, louvando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim eles foram cantando gloriosamente. E o que acontece? Eles vão para aquele lugar, tendo começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados.
Olha o que aconteceu, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, aqueles que vinham junto com eles, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado, eles não tinham nem chegado ainda, chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Irmãos, precisamos confiar mais na oração. Precisamos confiar mais no Deus da oração. Precisamos ser fortes e corajosos na oração. Na oração. Porque a oração que freia o avanço de Deus. Ele nos dá a oração para participar da sua gloriosa obra no tempo, da obra da sua redenção. Não é pouca coisa, é glorioso dever, Lucas 18, contou-nos uma palavra sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. É isso que ele pede. Paulo diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É crendo nisso, tendo coragem. Que coragem demonstra um homem quando, na ânsia de agir, reprime seu ímpeto e consegue orar suplicantemente. Que coragem, esperança, fé e dependência tem aquele que busca o Deus de todas as coisas em oração. É assim, irmãos, que nós vamos orar, para que nós tenhamos o nosso lugar, para que o Senhor nos abençoe naquele lugar que nós fomos, sejamos pujantes, possamos pregar a palavra com poder, que eles venham, que o Santo do Senhor venham, que nós possamos abrir o leque, ter mais lugares. É nessa oração que a nossa vida vai ser restaurada, que os nossos problemas são acalentados, que a paz de Deus vem sobre nós. É na oração, e somente na oração, que a paz de Deus pode vir e reinar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nessa manhã, Senhor absoluto, Deus eterno, olhamos, Senhor, para a Tua palavra e vemos, Senhor, como Tu és Deus misericordioso. E rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre. E nessa misericórdia nós Te pedimos, Senhor, impele-nos a orar. Leva-nos, conduz-nos, Senhor, cada um de nós a orar, a buscar, a clamar, a suplicar, a interceder, a adorar, a Te louvar em oração. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Ó Deus, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos e nos pedimos. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Te pedimos suplicantemente, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Assim, Senhor, nós colocamos diante de Ti, nessa manhã, dia do Senhor, para Teu louvor e glória, e possamos Te glorificar em tudo que fazemos. Em nome e pelo nome, através do nome do Teu Filho Jesus Cristo amado. Oramos aqui. Amém.